Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci e hoje eu vou começar o recadinho de sempre ao contrário, pelos comentários. Eu gostei muito dos comentários da última aula. Vocês não precisam pedir licença para mim para entrar num outro comentário e fazer um comentário ou dar uma resposta. É para isso que existe o comentário, porque todos nós possamos interagir. Quanto mais vocês se interagirem, melhor é para o nosso próprio grupo. E se gostou do vídeo, vai deixando um like. Não se esqueça de se inscrever na Central, se você não for inscrito, ativar as notificações, né? Então, recados dados, vamos à aula de hoje. Será que as pragas do Egito retornarão? Então, irmãos, a notícia ruim é que elas já estão no meio de nós. Não necessariamente como aconteceu no Egito Antigo, mas no âmbito simbólico, elas já estão acontecendo no mundo há milênios. E nós vamos ver por quê. Em uma das aulas anteriores que eu dei, eu comentei rapidamente que cada uma das pragas era um ataque direto e frontal aos deuses do Egito. Quem conhece mitologia egípcia vai me desculpar porque eu fui extremamente simplista, eu só coloquei um deus para cada praga. Depende da praga, existem vários outros deuses, mas para facilitar o nosso entendimento, eu só coloquei um, né? E é algo apenas cultural, ok, irmãos? Não se atenham tanto a isso, mas ao significado que ele tem. E a coisa mais importante dessa aula, se vocês não lembrarem de mais nada, mas se lembrarem disso, a aula já valeu a pena, que é: o Senhor dá tempo e oportunidades suficientes a todos os seus filhos, egípcios e israelitas, membros da igreja ou não membros da igreja, para que se voltem a Ele, ok? Ninguém no dia do juízo vai falar: mas Senhor, eu não tive tempo. Todos nós temos tempo e oportunidades para nos voltarmos ao Pai Celestial. Então, para entendermos a primeira praga do Egito, as primeiras duas pragas do Egito, nós precisamos saber um pouquinho da geografia do Egito. Como vocês podem ver no mapa, tem umas partes que são creme ou um creme esverdeado e tem uma parte bem verde. Essa parte bem verde é onde corre o rio Nilo. Quando ele chega no oceano, ele se divide em vários ramos, o delta do Nilo, e vocês vão ver uma parte que está escrito Goshen, que era onde os israelitas habitavam. E também a corte do faraó, nessa época, segundo os historiadores, estaria localizado no delta do Nilo. Isso não é doutrina, mas tanto arqueólogos quanto historiadores, eles acreditam que todas as pragas aconteceram numa região específica do Egito e não em todo o Egito, ok? Mas, de novo, isso não é doutrina, então não se preocupe com isso. Então vamos à primeira praga, ou a primeira maravilha. O Nilo se torna em sangue, né? O Nilo era tão importante para o Egito que ele foi elevado à categoria de Deus. É esse Deus que vocês estão vendo aí, chamado Hapi. Ele era o Deus do rio Nilo, mas também da fertilidade da terra, porque através de suas inundações ele fertilizava o solo. Então o Egito tinha colheitas abundantes, muito boas, melhor do que os países vizinhos. E também ele era o deus da fertilidade das águas. E quando falamos fertilidade das águas, nós não estamos nos referindo apenas aos peixes, mas, por exemplo, ao hipopótamo, ao jacaré e principalmente às rãs, que é a segunda praga, né? E o que aconteceu com o Nilo? Ele se torna em sangue. Muito provavelmente é um tipo de alga
que em certas circunstâncias é uma alga vermelha, ela se prolifera tanto que a água de um rio se torna vermelho. Isso nós temos observado até o dia de hoje. Só que essa água é tóxica. Okay? Essa alga é tóxica, então ela mata os peixes e tudo que estiver ali. E qual o simbolismo disso? Tem vários. O primeiro é que o Egito contava tanto com o Nilo, tanto é que elevou ele à categoria de Deus, e a fertilidade que ele trazia ao Egito, a riqueza, que os egípcios e o faraó começaram a, vamos dizer, em vez de ter uma autoconfiança saudável, começaram a se tornar orgulhosos e até arrogantes. Né? Então, quem pode contra nós? Ninguém. Né? E nós devemos lembrar o que Nefe falou: maldito é aquele que confia no homem, ou seja, que faz da carne o seu braço. Não precisa ser um homem, uma pessoa, mas pode ser uma instituição, pode ser ideias ou tecnologia, qualquer coisa. A nossa confiança sempre deve estar no Senhor. E não em nossa arrogância, em nosso orgulho, em nossa força ou de qualquer outra coisa. Né? O Senhor mostrou para o faraó e para os egípcios: olha, vocês não são tão bons quanto vocês estão pensando que vocês são. Né? Eu criei as águas. Né? Eu criei o Nilo. Se ele secar, vocês morrem junto. E uma coisa interessante é que o deus Hapi, ali naquela região de Goshen, ele sempre era representado, acompanhado por rãs. E a rã era também uma deusa, chamava Heket. Ela era a deusa da fertilidade, junto com Hapi, mas também ela era a deusa do parto e do nascimento das crianças. E aí é interessante por que o rio Nilo ficou vermelho. O Senhor poderia ter feito qualquer outra coisa, até que ele secasse. Se lembra que o faraó ordenou que os meninos egípcios, assim que nascessem, fossem jogados no rio Nilo? Então o Senhor estava lembrando aos egípcios e ao faraó, né, o sangue dessas crianças. Né? Como se diz, o sangue do justo clama ao Senhor. Então esse era um lembrete muito forte para o faraó, que ele não entendeu. Mas também tem algo interessante sobre a rã. Se vocês perceberem, a rã vive uma parte do tempo na água e uma parte na terra. Depois ela volta para a água, depois ela volta para a terra. Né? E isso mostra o que o Senhor espera que nós não façamos. Né? Ele disse o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Ou seja, o que o Senhor está falando? Olha, você começou o caminho do convênio, como nós estamos chamando atualmente. Continue firme nele. É óbvio que você vai errar, que você vai pecar. É por isso que eu concedi o misericordioso dom do arrependimento. Caiu, levanta, continue. Mas escolha, né, ou seguir o caminho do convênio ou não seguir. Não fique andando no estreito e apertado caminho e fazer compra no grande edifício. Ok? O Senhor vai vomitar esse tipo de pessoas. Né? A falta de constância. A próxima praga, ela ataca diretamente o deus Geb, que é o deus da parte seca, né? do solo. Né? E é interessante notar que quando o Senhor criou a parte seca, ele criou a parte seca para que fizesse o quê? Produzisse vegetação, para servir de alimento aos animais e depois ao ser humano. Né? E a terra cumpriu a medida de sua criação. Né? E nós, quando nós não cumprimos a medida de nossa criação?
que o Senhor faz conosco? Ele nos manda piolhos, né? Ou aquela que a gente chama dor de consciência, né? O piolho você coça e ele suga o teu sangue, a tua vitalidade, né? Então, o Senhor está falando aqui, olha, não confie no braço da carne, escolha um caminho do convênio e cumpra a medida da sua criação, ok? Foi para isso que você foi criado. E quando nós não fazemos isso, o que acontece? A nossa consciência começa a nos acusar. A luz de Cristo começa a nos acusar, né? E isso independente da nossa filiação religiosa ou da nossa falta de fé. E daí nós temos duas opções que é mostrada na próxima praga. Vocês estão vendo aqui o Deus Repri, né? Ele é o Deus do sol matutino e também das moscas. Vocês podem perguntar, o que uma coisa tem a ver com outra? Na verdade, elas estão bem relacionadas, porque o Senhor está falando, aqui ele está mostrando para o faraó, olha, assim como o sol matutino anuncia um novo dia, anuncia um novo começo, você pode se arrepender e começar de novo, né? Mas o faraó não escolheu isso. E o que aconteceu? O resultado foram as moscas. A mosca de cozinha, irmãos, ela como é que chama? Ela atrapalha, ela incomoda, né? Mas ela não traz maiores desconfortos. Porém, existem certos tipos de bichos voadores que transmitem dengue, chikungunya, eu nunca sei o nome certo, malária, berne, para quem mora em sítio sabe o que é isso. Então, o Senhor começa algo que era interior, né, a nossa dor de consciência, o nosso piolho, a se refletir no nosso exterior, né? Agora, tome muito cuidado. Não é porque uma pessoa está doente, ou que perdeu um emprego, ou que terminou um relacionamento, ou que tem qualquer outro problema, que isso é um castigo de Deus, ou um lembrete de Deus que ela não está cumprindo a medida de sua criação. Nós devemos lembrar de Jó, que era um homem justo e passou por tudo que ele passou. Mas cada coisa que Jó passou era justamente para despertar ou para desenvolver mais plenamente um dos atributos divinos, né, que ele era dotado. E o mesmo acontece conosco. Então nós nunca devemos julgar uma pessoa. Você está passando isso por causa de pecado ou você está passando isso por causa de provação? O Senhor sabe, a nossa função é sermos caridosos, ok? E eu lembrei de uma escritura que Leí falou a seu filho Jacó. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. E prestem atenção nessa parte. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Essa é a função de Satanás, nos tornar miseráveis. Até aqui, se vocês viram, as pragas causavam um pouco de sofrimento, muito desconforto, mas não morte. A não ser dos peixes, mas assim que as algas foram embora, a água fresca veio e restaurou tudo. Daqui para frente, aí sim começa a morrer animais e assim por diante. Então a próxima praga é a morte do gado. E ela ataca diretamente a deusa Hathor. E a deusa Hathor, ela é, como vocês podem ver, ela é representada por uma vaca, né? E entre o chifre dela tem um disco solar, e vocês veem uma criança mamando. Quem é essa criança? É o faraó. O Senhor está avisando, porque ela é considerada a mãe dos faraós. O Senhor já está avisando para o faraó, vai chegar em você, né?
mas ele não percebeu isso, né? E também Hathor, ela é a deusa do amor romântico e também da proteção, mas a proteção no sentido de nutrição, de você nutrir alguém, né? E a doença que abateu sobre o gado é interessante, porque doença é algo muito sutil. Ela começa de um modo imperceptível, você nem sabe que está doente, você só começa a perceber quando aparecem os primeiros sintomas, né? E você pode escolher procurar tratamento ou ficar com a doença. Se for uma doença grave, você acaba morrendo. Na lei de Moisés, o Senhor falou, não adulterarás. E o Salvador Jesus Cristo falou, quando um homem olhar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então o Senhor mata o problema na raiz. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos nosso testemunho acabar, morrer, né? Ou um relacionamento, ou um emprego, ou qualquer outra coisa, porque nós não prestamos atenção na sutileza da doença que está se desenvolvendo em nós. Ok? E que foi justamente o que aconteceu com o gado, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento aos primeiros sintomas, né, espirituais de nosso afastamento do Senhor e corrigirmos o mais rápido possível. A próxima praga, que foi a das chagas, ela ataca a deusa Ísis. Ísis é uma das mais importantes deusas do Egito, porque ela, se vocês olharem a imagem dela, em cima da cabeça dela parece que tem uma escadinha, não é o trono. Ela sustenta o trono do Egito e ela também é considerada a mãe do faraó, além de ser a deusa da medicina, que é uma ironia, né? E da paz. Se vocês verem na outra imagem, ela está na cabeça com o chifre e o disco de Hathor, às vezes as duas se misturavam, amamentando uma criança. Então ele falou, olha, nem Ísis, que é a mais poderosa das deusas, está conseguindo ajudar vocês. E, de novo, irmãos, a doença, as chagas deles, não começou do nada. Começou a aparecer alguns sintomas e eles não cuidaram. Então, esta praga mostra pra gente, olha, tome cuidado com seus pensamentos, para que eles não se tornem em palavras destruidoras. E pior, para que eles não desçam para os seus braços e pés e se tornem em ações destruidoras. Okay? Porque essa é a coisa mais comum, né? Quando nós temos uma doença espiritual, a gente ataca as outras pessoas. A gente ataca o nosso próximo. Geralmente a gente não ataca Deus, a gente geralmente ataca o nosso próximo primeiro. Vamos lá. A próxima praga, que foi a praga do granizo, que é uma praga bem interessante, né? Porque no Egito, irmãos, não chove, né? Quer dizer, chove, mas chove muito pouco. Na região de Goshen chove mais, mas chove o quê? Água, óbvio, né? E dessa vez choveu granizo. O Senhor está atacando aqui Nut, a deusa do céu, a deusa da chuva. E qual foi a mensagem que o Senhor deu para os egípcios e para o faraó? Olha, você está confiando no braço da carne, você está confiando muito no seu poder, você não está decidindo se quer servir-me ou não, né? Você está deixando que essas doenças cresçam tanto nos animais quanto em você mesmo, e você não está fazendo nada. Ou seja, granizo é água congelada. Então significa que o coração do faraó e o coração do povo estava se tornando, ou já tinha se tornado, em pedra. E pedra de gelo, fria. E se vocês repararem na história do século passado, quantos ditadores como Hitler,
Stalin, Mao Tse-tung e muitos outros causaram a morte e a destruição de milhões de pessoas pela frieza e pela dureza do coração. Como eu disse sobre a praga anterior, nosso maior problema é que quando nós começamos a ficar doente espiritualmente ou com o coração frio, nosso alvo geralmente é o próximo. E quanto mais próximo de nós, mais é machucado. O marido, a esposa, filho, pais, cada um pode escolher o que quiser, mas sempre é o próximo. A próxima praga, que foi a dos gafanhotos, é uma praga que eu gostei. Porque o Senhor, na verdade, ele não está atacando, né? Ele está usando um deus egípcio, que não era muito bonzinho, para punir os próprios egípcios. É o deus Seth. Ele é o deus do deserto. Então no deserto não tem nada, né? E também ele é o deus do caos, da desordem e também da guerra. O que o Senhor mandou para o Egito? Os gafanhotos. Então, o gado já tinha morrido, né? As pessoas estavam doentes. O granizo danificou as plantações. As que sobraram agora estão sendo devoradas pelos gafanhotos. Ou seja, o Senhor está tirando tudo dos egípcios. Okay? Começou com o Nilo, depois com os animais, depois com as colheitas, né? E com as pessoas doentes, né? E o Senhor agora vai atacar a maior das divindades egípcias, que é a próxima praga, que é o deus Ra. Esse é o maior deus de todos no Egito e também é o mais antigo. Ele representa o Sol, na verdade o disco solar, né? E ele é o doador da vida. Sem Sol não tem vida na Terra. E os egípcios acreditavam que durante o dia ele cruzava o céu e à noite ele tinha que lutar, né, toda noite, com uma grande serpente chamada Apófis, né, ou Apófis, como alguns dizem. Quando houve esse período de trevas, que aconteceu nas Américas também, não na mesma época, mas aconteceu, os egípcios devem ter se assustado, porque eles falaram: uau, eu acho que Ra perdeu a batalha com Apófis. Não, ele perdeu a batalha com o Senhor mesmo, que Deus é que criou o Sol. Né? E Ra, né, ele era também o protetor, era o que dava autoridade e o poder ao faraó. E mesmo assim o faraó não, como é que chama? Abrandou o coração. E o que isso significa para nós? Irmãos, apesar de tudo isso que está acontecendo, que eu estou falando da dureza de coração, confiar no braço da carne, não saber se fica ou se vai, coisa assim, nos leva aonde? Uma escuridão espiritual. E se nós não prestarmos atenção que nós estamos numa escuridão espiritual e não queremos ajuda de jeito nenhum, a próxima praga mostra o resultado final, que é a morte dos primogênitos. Quando o Senhor mata os primogênitos de todos os egípcios e também do faraó, isso é um ataque ao faraó. Só que nós devemos entender que o faraó, no Antigo Egito, ele não era apenas o rei ou o presidente, como no caso do Brasil. Ele era uma encarnação do deus Horus, né, ou de algum outro deus, depende da dinastia. Então, a própria divindade na terra, que era o faraó, não foi poupada. O filho dele morreu. Ele tinha outros filhos, claro, mas simbolicamente é como, olha, você não tem mais descendência. É a morte espiritual. Ou seja, você não herdou o grau mais elevado do celestial. No caso do faraó, duvido que ele tenha recebido o celestial. Eu não posso julgar, mas desculpa. Né?
De qualquer jeito, isso, as 10 pragas, irmãos, começa nos alertando sobre a nossa soberba, sobre a nossa arrogância, sobre o nosso orgulho, e mostra o final, que é a morte espiritual de todos e cada um das pessoas que não escolhem seguir o Salvador Jesus Cristo, nesta vida ou na vida futura. Né? Mas o Senhor deixa uma promessa maravilhosa, que está em 3º Nef 10. Diz o seguinte: ó vós, casa de Israel. Eu gostaria, irmãos, que vocês, em vez de falar casa de Israel, falassem o nome de vocês. Ó vós, Carlos, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha ajunta seus pintos sobre as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim, com firme propósito de coração. Irmãos, a promessa do Senhor sempre é válida, em qualquer momento de nossa vida. Basta esticarmos a mão, e o Senhor já está lá, com a mão dele esticada, porque o nosso nome está gravado nas palmas de sua mão, para nos salvar. Ok? Então as pragas já estão entre nós, mas também o remédio para todas essas pragas sempre esteve entre nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, mas acima de tudo, a expiação do nosso Salvador. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigado, um forte abraço e até lá!